Fala galera, bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Gabriel Moraes, sou grande amigo aí do tio Uli. Fiquei muito feliz que ele me chamou para começar essa série de vídeos aqui no YouTube. A gente vai tratar, sobre fundos imobiliários, então esse é o tema aqui desse vídeo que vai sair toda semana para vocês. E a ideia aqui é que a gente comece do marco zero sobre esse tema, que a gente comece lá do zero, tudo sobre fundos imobiliários, para que a gente possa sair aí faixa preta no assunto, dominando o assunto mesmo, Então eu vou colocar bastante conteúdos para vocês. Eu tenho certeza que ao final dessa série aí com a gente sobre fundos imobiliários, vocês vão sair sabendo como investir nesse ativo, entender todas as nuances, que cercam os fundos imobiliários. Então eu acho que vai ser muito bacana aí para vocês. Eu separei aqui um conteúdo fantástico, conteúdo por conteúdo, desde o básico, desde as coisas que a gente precisa saber, desde os conceitos mais gerais, até estratégias específicas de como investir nessa classe de ativo, as pegadinhas, os melhores fundos, os fundos que de repente são mais interessantes por seu perfil de investidor. Enfim, a gente tem uma gama aqui de conteúdo que vai ser liberado toda semana. E eu tenho certeza que se vocês ficarem até o fim dessa série aqui, vocês vão aprender absolutamente tudo que vocês precisam para investir com segurança, com expertise aí nessa classe de ativos. A minha história com fundos imobiliários, eu acho que foi até por isso que eu me dediquei tanto tempo a aprender sobre esse assunto, porque eu fui meio que obrigado a procurar uma classe de ativo que ia me fornecer renda, essa renda passiva recorrente. Então os fundos imobiliários se apresentaram para mim e a minha história é interessante, porque foi o seguinte: eu fui encarregado de tomar conta de um dinheiro, de um capital, de um capital relevante, pelo menos para a minha situação financeira, e eu, através desse capital, o meu objetivo era o quê? Gerar renda, gerar uma renda consistente, resiliente, não só uma renda momentânea, mas uma renda para o longo prazo. E foi daí que eu conheci os fundos imobiliários assim, eu gosto muito mesmo dessa classe de ativos. Uma das melhores classes de ativos que a gente tem aí no mercado brasileiro, tá? Isso lá fora também, lá fora a gente tem os REITs, a gente até vai falar um pouco sobre isso aqui nessa série. Mas no mercado brasileiro os fundos imobiliários têm vantagens competitivas enormes, e são até melhores na minha visão do que o mercado americano imobiliário de investimentos, Então, essa história começou o seguinte: eu precisava sair da renda fixa. Por quê? Quando eu me conscientizei que a renda fixa ela ia morrer em um determinado momento, que as taxas de juros que o país estava vivendo não era uma coisa sustentável, Então eu estou falando aí daquele famoso 1% ao mês em renda fixa, Quando eu vi que aquilo ali não era uma situação sustentável para o longo prazo, que aquele retorno não era real, que a gente tinha aquilo porque a gente estava passando por crises econômicas, certo? A gente tinha uma inflação altíssima de 10%, cheguei a ver inflação a 15% ao ano. Então, um conjunto de fatores que fizeram com que os investidores não procurassem os investimentos em renda variável, incluindo os fundos imobiliários. Mas a partir do momento que a gente entende que uma economia saudável, um país, para prosperar, a gente precisa desse incentivo da economia real, e daí entra os imóveis, foi um momento que eu decidi migrar. Então lá no começo, quando eu comecei, há uns anos atrás, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu não tinha as mesmas informações que a gente tem hoje aí, As informações eram muito mais escassas mesmo. Hoje em dia, a gente já consegue ter mais informações, o campo ele está mais limpo para a gente entender essa classe de ativo. E é isso que eu quero passar para vocês. Como a minha jornada começou com algumas coisas que eu não faria de novo, com alguns erros. Eu não digo nem erros, mas mais uma questão de estratégia que eu talvez não ia cometer de novo, essas falhas estratégicas. Eu vou passar isso para vocês que não possam cometer erros bobos, para que vocês possam montar uma carteira de fundos imobiliários, vocês possam escolher os seus ativos de uma forma inteligente,
de uma forma diversificada, de uma forma que você se sinta muito seguro com essa classe de ativo e que esses ativos aí possam fornecer renda recorrente para vocês, uma boa renda. Isso com certeza vai impactar positivamente o resultado, né, dos investimentos para vocês numa carteira de longo prazo. Então a gente vai começar o assunto aqui hoje, né, como eu falei, pelo básico, entendendo tudo, entendendo os conceitos, e a gente vai seguir uma ordem aqui para a gente entender passo a passo, para a gente não pular também, né? Eu sei que tem muita informação aí na internet sobre fundos imobiliários, e são informações às vezes até boas, mas desconexas, e aqui a gente vai seguir esse passo a passo para que a gente possa ter tudo bem delineado. Então fique aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que aqui é muito valor, aqui é o canal do conhecimento aí, e vocês vão aprender demais. Então vamos começar, eu vou para minha tela aqui, né, e a gente vai começar aí esse assunto, tá? Só para a gente ficar aqui claro, aqui tá meu nome é Gabriel Moraes, tem meu Instagram aqui, eu vou fazer umas perguntas no Instagram lá, vou abrir as perguntas para vocês mandarem para mim, e de repente ali a cada vídeo, cada série dessa eu posso responder algumas perguntas no final também, eu posso fazer um só respondendo perguntas, então vai ser bacana também para a gente adicionar conteúdo extra ou conteúdo que vocês tenham uma dúvida assim mais diretamente mesmo, né? Então é bacana, tem aí os meus contatos, então vamos começar aqui, vamos dar início, né? Então vamos lá. Primeira pergunta que você tem que fazer não só com o fundo imobiliário, tá? Aí eu já estou abrindo brecha aí para qualquer tipo de investimento que seja, né? Qualquer investimento, seja renda fixa, seja renda variável, seja economia real, né? Seja imóveis, ativos reais, diretamente, enfim. Você tem que se perguntar o que é aquilo, né? Você tem que entender qual é a matriz daquele negócio que você está investindo. Então o que é um fundo imobiliário? Botei aqui para vocês. É um CNPJ possuidora de imóveis, em termos simples. É uma empresa que possui imóveis. E você, né, como cotista do fundo, a gente fala cotista, a gente não fala acionista em fundos imobiliários, tá? Mas pense na cota como uma ação, seria mais ou menos a mesma coisa. Você vai poder participar desse investimento, né? De uma forma muito, muito menos burocrática e muito mais eficiente em todos os pontos que a gente pode entender o relacionamento com o investimento do que você investisse em imóvel físico. Então, do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista da diversificação, a gente vai aprender tudo isso a fundo. Do ponto de vista da capacidade de gerar renda, né? Renda isenta de imposto de renda, nessa data aqui que esse vídeo está saindo, a gente vai conversar sobre isso também. A capacidade de você conseguir entrar em ativos, dos melhores ativos que a gente tem no país, né? Você não conseguiria fazer isso se você tivesse que comprar um imóvel, por exemplo, na Faria Lima, você tem que ter no mínimo um capital gigante ali para você comprar um imóvel. E aqui nos fundos imobiliários é possível a gente entrar com muito pouco. Tem cotas aí a partir de R$4, R$5, né? Então, essa gama de vantagens que os fundos imobiliários eles têm em relação tanto ao imóvel físico, né, ao investimento imobiliário como um todo, em relação até a ações mesmo, a gente também vai falar um pouco sobre isso aqui nessa série, é enorme, tá? Então é isso. Voltando aqui ao tema, então, essa estrutura é possuidora de imóveis. Podem ser vários imóveis ou pode ser um imóvel. A gente vai falar sobre isso mais tarde. A história aí dos fundos imobiliários começou lá em 1993, né? Não é tão jovem quanto a gente pensa que os fundos imobiliários. Eles são antigos, só que, como eu falei, o Brasil ele veio numa pegada de juros, né, muito alta. Então, sempre com juros altos, o que acontece, né? Os fundos imobiliários não eram tão atrativos, porque já que você poderia correr, você poderia ter uma rentabilidade muito alta, né, correndo ali o risco mínimo que existe em investimentos, que seria em renda fixa, né, no Tesouro, né, nas letras financeiras do Tesouro, você não queria correr risco com imóveis, né? Você preferia investir em ativos financeiros. Mas aí, conforme eu falei naquele começo, que o país foi melhorando, né? Os imóveis foram valorizando, a renda variável começou a ficar mais mainstream, né? Começou a se mostrar mais com o advento da internet também. Ele passou a ser mais conhecido e de 10 anos para cá
foi que o negócio começou a esquentar mesmo, né? Os investidores entrando aí nessas classes de ativo. Também, um pouco sobre a história, no início, os fundos imobiliários, eles eram meio que... Eles não tinham o mesmo padrão de hoje em dia, né? Pelo menos na maioria dos fundos. Como é que era? Era algum investidor institucional ou um grande investidor pessoa física que queria desovar, né? É o termo que a gente vai usar muito aqui em fundos imobiliários, queria desovar um imóvel e colocava esse imóvel aí em fundos imobiliários. Então era muito isso, era muita oferta de fundo mono ativo, ou seja, fundo que possui apenas um imóvel. Hoje em dia a gente vê um movimento muito diferente disso. Hoje em dia não é mais assim. A maioria, praticamente todos os fundos que estão sendo ofertados no mercado, eles são fundos com vários imóveis, fundos multiativos, como a gente chama. Então são fundos grandes. Então antigamente era muito isso, muito fundo mono, e esse mercado foi mudando, foi amadurecendo. Inclusive hoje em dia a gama de informações que as gestoras, né, elas entregam pra gente é uma gama de informação assim enorme e completa, né? Antigamente as gestoras, né, as administradoras responsáveis ali por cuidar do fundo só faziam o básico. Eles só colocavam as informações básicas que a CVM exigia. E hoje em dia não, hoje em dia é muito completo, né? Querem atrair o investidor mesmo com informações transparentes e completas. E isso aí é muito bom, está aumentando a liquidez do mercado. Hoje a gente tem aí o número de CPFs aí na Bolsa de Valores de investidores que investem em fundos imobiliários vem aumentando, então as pessoas estão descobrindo essa classe de ativo. E imóveis é aquilo, né? Todo mundo, o mal ou bem, conhece um pouco de imóvel, né? Pode não saber as nuances, pode não saber os detalhes, mas as pessoas de uma certa forma, elas entendem que o imóvel é um ativo real, ou seja, está na economia ali, você consegue ver esse ativo, né? Não é um ativo só financeiro, como se fosse o Tesouro Direto, por exemplo. Então você consegue ver o imóvel, as pessoas têm o conhecimento que esse imóvel, ao longo dos anos, no longuíssimo prazo, óbvio que a gente tem que entender os ciclos do mercado imobiliário, mas que no longuíssimo prazo, pelo menos a inflação, esse imóvel vai passar para a gente, e também, além da inflação, a gente pode ter ali um ganho acima da inflação com a valorização imobiliária propriamente, porque no fundo, no final, é um investimento, é um negócio. E além desses rendimentos isentos, que é a característica aí predominante para quem está procurando investir em fundos imobiliários, aquela renda recorrente, seja mensal, seja trimestral. A gente vai aprender um pouco isso aí sobre renda. E eu até coloquei esse ponto agora aqui, aqui para vocês, né? Repara o seguinte, deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu botei em vermelho, vocês estão vendo? Repare que eu botei maioria recebedora de aluguel, mais potencial de valorização. Por que eu botei em vermelho? As pessoas que não entendem a fundo fundos imobiliários, eles acham que todos os fundos imobiliários pagam todos os meses e que têm a obrigação de pagar todos os meses. Não é assim, tá? Pouca gente sabe dessa informação, mas não é assim. Então já de cara aí, vamos quebrar um mito que tem que fundos imobiliários pagam todos os meses. Não é assim. Os fundos imobiliários, eles têm, né, por lei, ter que pagar no semestre, tá? No semestre. Então em 6 meses, até o preço de 6 meses, 95% da renda, né, da receita que eles recebem lá dos imóveis, seja por meio do aluguel ou por outra atividade do setor imobiliário. A gente vai aprender isso também aqui nessa série, né, dos tipos de fundos imobiliários, né, de como os fundos imobiliários ganham dinheiro, além dos aluguéis. A gente vai aprender isso aí também, podem ficar tranquilos. Então, é no mínimo 6 meses. Tem vários fundos que pagam 2 vezes por ano, e vários não, é a minoria, mas tem alguns assim que pagam 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, né? Mas a grande maioria, por escolha própria, né? E por, vamos dizer assim, bom senso e alinhamento de interesses da classe de ativo que é pagadora de aluguel preponderantemente
com os cotistas. Pô, de falar assim, vamos pagar todos os meses, que é pra gente atrair mais o investidor, certo? E como esses custos dos fundos imobiliários eles são muito baixos para conseguir pagar todos os meses, por exemplo, nas ações, quando a gente recebe os dividendos, vocês podem reparar que vem, né, em meses esporádicos. Paga 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 5 vezes por ano. Raramente uma ação paga todo mês, né? Das que eu tenho de cabeça aqui, apenas Banco Bradesco e Banco Itaú. Por quê? Isso exige custo, né? Você fazer esses pagamentos mais frequentes exige um custo. Mas nos fundos imobiliários, isso sai muito barato para eles. Então, tem esse alinhamento de interesse, como eu falei. E, além disso, tem o potencial de valorização, né? Esse é um tema interessante porque a gente foca na renda em fundos imobiliários. A premissa é essa, tá? A premissa básica é essa. Inclusive, essa é uma ideia que eu tenho bastante com ações também, em empresas, né? Que a gente tem que focar majoritariamente nos fluxos de caixa que aquele ativo pode gerar pra gente. Hoje, no médio e no longo prazo. Isso eu penso em ações, mas também em fundos imobiliários, principalmente em fundos imobiliários. Ocorre que a gente ainda está correndo a possibilidade daquele imóvel valorizar, daquela cota valorizar, né, por ter uma apreciação do imóvel, né, ou simplesmente aí por o imóvel conseguir projetar cada vez fluxos de caixa, dinheiro entrando cada vez mais altos ao longo dos anos. Então, é um combo perfeito, né, onde você entra com o mindset de vou pegar renda, mas se valorizar, ótimo, seu patrimônio vai valorizar ainda mais do que aquele ativo pode proporcionar em relação a fluxos de caixa, tá? Então, super importante também administração e gestão profissional. Esse ponto aí, ele é crucial para o investidor de imóveis. Eu conheço pessoas, né, que possuem imobiliárias, né, então tem os ativos reais ali, e eles falam para mim, né, como é que você ser um investidor nessa classe de ativos, né, quando você tem que administrar, né, se você não administra diretamente, você contrata um administrador para fazer esse papel e geralmente você é o próprio gestor. Você sendo o próprio gestor, pode ser bom, mas dificilmente você tem o expertise do mercado imobiliário, né, como um todo. É difícil isso. E o administrador, você contrataria uma pessoa para tomar conta ali dos imóveis, lidar com os inquilinos, fazer os pagamentos, esse tipo de coisa. Agora, quando você tem uma administração e uma gestão profissional, né, que vão cuidar do seu patrimônio ali, né, que estão nesse mercado há muito tempo, né, então estão acostumados a lidar com grandes empresas, com grandes investidores, a saber dialogar bem os termos imobiliários, né, com o inquilino, a saber valor de metro quadrado na região e diversos tipos de coisas inerentes ao setor imobiliário, você sai muito na frente, porque essa taxa de administração ela é baixíssima, é uma taxa muito baixa em relação ao que você ganha. Ou seja, você está investindo em pessoas altamente capacitadas, os melhores profissionais do mercado do país, e você está pagando uma pequena taxa ali que já é descontada ali no seu rendimento, né? Essas taxas de administração podem variar, né? Elas vão variar de um fundo para o fundo, então vai depender muito que tipo de fundo que né? A gente tem que entender cada tipo de fundo para entender se a taxa de administração está muito cara ou se ela realmente faz sentido. Porque tem fundos assim, tem fundos que você não precisa que essa taxa seja alta, porque o fundo ele é asset light, ele é leve, tá? Ele tem uma estrutura de ativos leve, ou ele é mono, ou ele tem poucos imóveis. Então, obviamente, né, que você vai ter uma taxa ali mais baixa. Mas existem outros fundos maiores, ou fundos que fazem uma gestão mais ativa do capital. Então, de repente, essa taxa vai ser um pouco maior. Mas, na minha visão, não vejo problema com as taxas, tá? Eu sei que muita gente não gosta de pagar taxa, mas nesse caso aqui de fundos imobiliários eu acho perfeitamente plausível.
esse tipo aí de taxa que eles cobram. O administrador, ele fica mais em cargo ali da confecção dos relatórios, né, daquelas coisas ali do dia a dia com o imóvel, né? Você pode ver que, na verdade, o trabalho não é tão grande assim, de uma forma geral, né? Então, lidam com os inquilinos, essa coisa toda. E o gestor, né, esse gestor profissional, é o cara que está na frente ali da estratégia do fundo imobiliário. Então, esse cara vai tomar as atitudes. O fundo que tem um gestor profissional, ele vai tomar as atitudes em relação àquele imóvel. Será que a gente deve vender? Valorizou demais? Não está valendo o preço que esse imóvel deveria valer e vamos para outro imóvel? Ele pode pensar assim, né? Ele pode fazer alocação de capital, né? A gente vai falar sobre isso também. Escolher, receber um capital novo aí dos cotistas e agora tem que fazer... Ele desvendou uma oportunidade e acha que aquilo ali vai dar um retorno muito bom, a taxa de retorno daquele investimento vai ser muito bom. Então ele faz isso. Então você vê que você tem um combo aí também, uma dupla aí de administrador, de gestor profissional, muito interessante para você, uma taxa muito pequena. Sempre me perguntam dessas taxas de administração, como é que são pagas? Essas taxas, elas vêm embutidas no seu rendimento isento. Então, quando você não tem que pagar nada extra, você não vai lá e paga alguma coisa extra. Quando o seu rendimento vem lá, sei lá, 0,4% ao mês, já tá todas as taxas ali foram incluídas aí no investimento, tá bom, galera? Vamos aqui pro próximo. Continuando aqui, né, a nossa introdução. Então, cada fundo imobiliário, né, eu até botei aqui FII, porque esse é o termo mais comum que você vai ler e ouvir. FII, Fundo de Investimento Imobiliário, né? Para isso que é essa nomenclatura aí. Então tem o preço da sua cota negociada, né? Bolsa de valores, conta na corretora. Eu sei que muitos de vocês que já estão aqui já estão avançados nisso aí, já tem conta na corretora, já investem em ações, já tem dinheiro até em dólar e tudo mais, mas é sempre bom saber que ali para fins de investidor pessoa física, ali você vai negociar essas cotas na Bolsa de Valores. E é um condomínio fechado, né? Um condomínio fechado, exceto fundo com prazo determinado. Vamos entender isso aqui. Condomínio fechado. O que é isso? Basicamente é o seguinte, você não pode resgatar as suas cotas. Aí você vai falar para mim, pô, Gabriel, não posso resgatar as minhas cotas? Pô, como é que eu não vou resgatar minhas cotas? Eu quero, e se eu quiser vender um dia? Você pode comprar a cota no mercado, certo? Você comprou. Ou seja, essa cota passou da mão de um investidor, né, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, passou para sua posse. Ou seja, houve uma troca de cotas, certo? E quando você quiser vender, mesma coisa, você vai botar para vender, vai passar da sua mão para o outro. Esse dinheiro, né, essa cota do patrimônio do fundo, ela não é canalizada para o fundo, né? Ela não vai para a empresa, ela só fica se transferindo ali com a liquidez do fundo, né, de mão em mão. Então, isso aí é o condomínio fechado. Você pode transferir essas cotas comprando e vendendo, mas você não pode resgatar. Aí eu botei, exceto fundo com prazo determinado. Isso é de suma importância, é um detalhezinho pequeno, mas é muito importante que vocês observem, né, e procurem saber se aquele fundo imobiliário ele tem um prazo determinado. Ou seja, o que é isso na prática? Quando sai lá o prospecto do fundo, ele vai falar lá, ó, em 10 anos o nosso fundo vai fechar. A gente vai amortizar as cotas, ou seja, a gente vai amortizar os imóveis, né? A gente vai vender esses imóveis daqui a 10 anos, se o fundo for possuidor de imóveis, no caso, certo? A gente vai vender esses imóveis pelo preço que tiver lá. Pode estar muito bom, pode estar ruim, pode estar valendo o preço que vale, a gente não vai saber, só daqui a 10 anos. Aí vão vender esses imóveis e esse dinheiro todo que foi levantado aí, né, vai voltar para você em forma de amortização. Então vão voltar esse capital para você, aí o fundo vai acabar, né? Daí é o, entre aspas, resgate de cotas, porque aí o dinheiro vai voltar para você, você nem depois que acabar, acabou, cada um pegou o seu dinheiro equivalente do fundo e você não pode mais investir e trocar as cotas de mão em mão. Então essa é a exceção do condomínio fechado.
Quando é fundo de prazo determinado, ele é um condomínio fechado até que um certo ponto. Aí ele acaba. Um detalhe aqui, que a gente, só pra gente, a fins de conhecimento, é que pouquíssimos fundos são assim, né? Pouquíssimos. Eu aqui de cabeça agora eu nem lembro direito quais fundos tem. Antigamente tinha muito mais isso. Hoje em dia não tem mais. Até porque não é do interesse de quem está administrando, gerindo, ganhando dinheiro, que botem um prazo determinado para o fundo, né? Não faz muito sentido, né? Eles querem continuar ganhando dinheiro. E como os imóveis, como eu falei, são investimentos de longo prazo, então para que terminar o fundo em 10 anos? Não faria sentido. Então é uma preocupação assim, vocês devem observar isso, mas na maioria das vezes quando vocês forem ler o prospecto do fundo, que é onde tem todas as informações sobre aquele fundo imobiliário, como é que ele é e tal, vocês vão ver lá, fundo com prazo indeterminado. Aí, joia, perfeito, você já pode partir para a próxima fase da análise, tá bom? Mas, continuando aqui com esse conteúdo introdutório para vocês. Então, os preços das cotas variam diariamente de acordo com a oferta e demanda. Igualzinho às ações, oferta e demanda, né? Tem muita gente querendo comprar, tem muita gente querendo vender, tá? As oscilações diárias pouco significam para mim, né? E pouco tem a ver com o imóvel em si, assim, tem pouco a ver com o imóvel de uma forma geral, porque o valor que as pessoas estão atribuindo naquele dia ali é apenas se caiu, tem mais gente vendendo, né? Não quer dizer que o imóvel é ruim, não, só tem um fluxo maior vendedor. É uma coisa ao contrário, fluxo maior comprador. Isso na maioria, 99% das vezes, vai ser assim, vai ser compra, mais venda, tá? Então, as cotas variam lá. É importante saber porque fundo imobiliário não é renda fixa. Agora, um fato aqui que é crucial, que eu acho que eu nunca vi, né, na verdade, eu como educador financeiro aí, especialista em fundos imobiliários, eu praticamente acho que eu não vi ninguém falando sobre isso. Vocês têm que entender, gente, que apesar do fundo imobiliário ser uma classe de ativo distinta das ações, né, e distinta de fundos de investimento, outros tipos de fundos de investimento convencionais, vocês têm que entender o seguinte, o fundo imobiliário, ele está no setor imobiliário, né? Setor imobiliário é um setor da economia. Quantos setores a gente tem na economia? Um monte de setores. Energia elétrica, seguros, financeiro, né? Os bancos, a gente tem varejo, calçados, bebidas, tem tudo, comida, tem vários setores. O fundo imobiliário, ele é um setor. Se você, como muita gente erroneamente eu vejo, assumir que os fundos imobiliários são de uma forma, só pela característica que eles possuem, né? São uma classe de ativo diferente, são o investimento mais seguro do mundo, é a melhor coisa do mundo, você pode estar se armando uma arapuca para sua carteira de investimentos, tá? Porque isso é um setor, você nunca deve concentrar seus investimentos em um único setor. Você não deve. Você pode fazer? Você pode fazer, né? Mas você vai estar correndo o risco daquele setor. E o setor imobiliário, ele é cíclico. O setor imobiliário é cíclico. Existem vários setores na economia que não são cíclicos. As utilities não são cíclicos, são setores que têm a receita garantida, reloginho. Então eu estou falando aí de empresas de saneamento básico, né, como a Sanepar, como a Sabesp, por exemplo. Empresas que possuem linhas de transmissão de energia elétrica, por exemplo, que independentemente se vai ter demanda ou não, os contratos lá já foram estabelecidos, então tem essa receita aí que vai vir para essa empresa. Empresas de concessão portuária, rodoviária, né? Então, tem setores mais perenes, né? Setores ali que o fluxo de caixa é bastante previsível nesse sentido. O setor imobiliário, tá? O imobiliário como um todo, o setor como um todo, que fundo imobiliário é isso, já é mais cíclico, né? Então tem momentos de expansão do ciclo, momentos que a gente tem retomada do ciclo, enfim, tem momentos diferentes, então você está exposto a um único setor
de investimentos, ou seja, você tem 100% em fundos imobiliários, na minha visão, tá? Eu não acho que é uma ideia muito inteligente. Então, sabendo dessa informação, é uma ótima maneira de você adicionar um setor, mais um setor da sua carteira, que você pelo menos tenha perspectiva, você sabe que os imóveis estarão lá para o longo prazo, né? Então é importante isso. E você pegar a nata do setor imobiliário. O que é a nata do setor imobiliário? São os melhores imóveis, né? Os fundos imobiliários têm isso, eles têm os melhores imóveis do país, tá? Eles têm isso. E os imóveis que já estão com contratos, imóveis que provêm renda para você, que você não vai ficar só dependente aí da valorização do imóvel. Então é só um fator aí para você se atentar, né? Os fundos imobiliários ocupam uma porção da sua carteira, tá? Mais que 50%, eu não sei se pode fazer sentido. Depende do volume financeiro que você tem, né? Aí eu tô falando, é óbvio que assim, se você tem 100 milhões de reais, se você ter 70 milhões em fundos imobiliários e 30 milhões diversificados, não tem problema algum. Então, depende muito de quanto dinheiro você tem, né, para você conseguir fazer essa alocação mais adequada para o seu perfil, tá? E aqui mais um ponto que a gente tem que se atentar e que, na verdade, é uma coisa maravilhosa, é que os fundos imobiliários, eles são fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Então, isso aí te passa uma segurança muito grande, né? Tem essa fiscalização ali, esse olhar em cima. Inclusive, eu mesmo já me deparei 2 vezes com uma situação que a CVM foi lá em cima para fiscalizar e ver o que estava acontecendo com o fundo imobiliário. Eu vi uma vez com o fundo MFI11 que a CVM desconfiou, né? Houve uma desconfiança de pirâmide financeira no fundo, então ela foi lá averiguar, né, e saber mais informações sobre aquele fundo. Depois, no final das contas, o caso foi inocentado, né? E já vi outra vez também que a CVM foi num fundo de shopping para averiguar ali se os controladores estavam agindo de uma forma correta também ali com aquele fundo. Então, há esse controle que passa uma segurança extra, né, para o investidor. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, a fiscalização, a segurança financeira aí na maioria dos ativos ela é muito forte, né? Ela é muito robusta. E em fundos imobiliários, como eles são pequenos ainda, né? Não tão relevantes em termos de valor de mercado e nem em quantidade de fundos, a gente não tem uma quantidade de fundos extremamente absurda, isso faz com que essa fiscalização fique mais fácil, então tenha menos falcatruas, tenha menos coisas aí erradas em fundos imobiliários. Então, mais um ponto aí bacana. Estou falando isso porque já me deparei com pessoas que pensaram em investir em fundos imobiliários, mas como ele não tem um imóvel, como essa pessoa está acostumada a investir em imóvel físico, ela falava, mas como é que eu sei que o imóvel é meu? A cota, como é que é isso? Então fique tranquilo que tem fiscalização, tem regulamentação, as coisas estão bem certinhas aí em fundos imobiliários, fica no teu CPF, tudo certinho, tá bom? Eu vou agora, para encerrar essa parte aqui introdutória, primeiro ponto, importantíssimo, já vi gente até avançada cometendo esse erro. Fundos imobiliários, renda fixa, 2 coisas diferentes. Tem produtos, a gente vai aprender sobre isso em novas séries aqui, tem produtos de fundos imobiliários muito semelhantes e até podem ser considerados renda fixa, mas não são renda fixa, porque as cotas variam e os rendimentos variam, ou seja, isso se configura renda variável. Então não confunda as coisas, não é porque paga todo mês ali que é renda fixa, aquela renda pode muito bem aumentar ou diminuir ou deixar de pagar, tá? Então não cometam esse erro bobo. Por isso que classe de ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos estrangeiros, fundos de investimentos, commodities, entre outras coisas, tá? Então, um ponto aí pra gente se atentar, tá? Não confundir essas 2 coisas aqui, renda fixa e fundos imobiliários. Já puxando um gancho, né? Fiz esse gancho aqui importante do prêmio de risco. Renda fixa e fundos imobiliários, o que acontece?
se você vai investir em fundos imobiliários que carregam mais risco do que a taxa livre de risco, que seria a renda fixa, eu falo taxa livre de risco porque é a nomenclatura que o mercado oferece para gente. Mas não existe investimento livre de risco, incluindo tesouro direto, a renda fixa. O governo pode muito bem dar um calote, como já aconteceu aí outras vezes, segurou dinheiro da poupança, outros países já deram um calote nas pessoas, né, com a renda fixa. Então, taxa livre de risco, quando a gente menciona esse termo, a gente quer dizer que é um investimento menos arriscado que a gente consegue dentro do país, tá bom? Então, como a gente está investindo em fundos imobiliários, a gente está correndo mais risco, certo? Em teoria, né? Eu falo em teoria porque eu gosto de pensar o seguinte: o governo pode meter a mão lá na poupança, travar seu dinheiro, alguma coisa do tipo, mas o imóvel, mal ou bem, vai estar lá, né? Aquela estrutura imobiliária vai estar lá. Então, vocês podem ver aí que percepção de risco é uma coisa bem subjetiva, né? Tem pessoas que acham coisas mais arriscadas, como na verdade, de repente, nem são tão arriscadas assim. Mas enfim, existe um prêmio de risco. Os fundos imobiliários, eles tendem, tá? Não são todos e nem é sempre isso, né? Existe uma margem que vai se alterando ao longo do tempo, às vezes aumenta muito, às vezes diminui, onde os fundos imobiliários, a renda que os fundos imobiliários pagam, né? Essa renda mensal, na maioria deles, como eu comentei, ou ela vai ter um prêmiozinho em cima de quanto a renda fixa líquida está pagando, né? Líquida depois do IR, está pagando ali para você, tá? Então, geralmente você vai receber mais por estar investindo em fundos imobiliários. E isso é muito bom, né? Como o mercado precifica esse prêmio de risco. Não todo o tempo, mas na maioria do tempo. O mercado ele precifica esse prêmio de risco ali sobre a renda fixa. E como a estrutura de avaliação, de precificação dos fundos é muito mais simples, né? Exige muito menos trabalho assim, para você precificar o fundo imobiliário, esse prêmio de risco ele se mantém na maioria do tempo, tá? Então, é uma coisa boa aí você saber que vai ganhar pelo menos ali, em termos de rendimento, acima do custo da renda fixa, tá? Também eu separei um conteúdo que a gente vai falar sobre esse prêmio de risco, como é que você pode olhar isso aí, interpretar se aquele fundo ali faz sentido, se aquele fundo tem o prêmio de risco ou não. Mais pra frente, um conteúdo mais específico, a gente vai falar sobre isso. Ativo da economia real. Imóvel, gente. Você pode não possuir um imóvel, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem lá um imóvel de fundo imobiliário. Você pode nem entrar no fundo, né? Não ser autorizado a entrar naquele imóvel por algum motivo, circunstância. Mas o imóvel está lá. Você tem cota daquele fundo ali, você tem uma participação daquele fundo é seu patrimônio, tá? Seu patrimônio dividido com outros investidores também. Então o imóvel está ali. Ele você pode tocar no imóvel, né? Não é uma coisa financeira. E isso é muito bom. Os imóveis, eles são um investimento muito atrativo, né, no país, desde sempre. Você pode ter certeza aí, sua avó, sua mãe, seu pai, sempre falaram isso, em algum momento já chegaram a falar isso. Pô, imóveis são bons investimentos, imóveis dão renda passiva, imóveis valorizam ao longo do tempo, né? E a bem da verdade é que é isso mesmo. Há uma forte correlação entre o setor imobiliário e a economia real. Geralmente, quando a gente sai de uma crise, e quando eu falo crise, eu falo sistêmica, ou seja, uma crise mundial ou do próprio país, a gente sai de uma crise, a gente vê que a retomada imobiliária ela começa também. Então tem essa forte correlação. Você vai estar exposto à economia real, né? Se ela for bem, você vai bem ou até melhor. Se ela for mal, você vai andar junto ali, de uma forma geral. Nem sempre acontece isso, nem em todos os fundos, mas de uma forma geral você vai andar junto ali. Então, o que isso faz na prática? Te garante poder de compra, né? E é isso que a gente quer com os investimentos. Não adianta ter rentabilidade nominal alta, mas retorno real pífio. A gente tem que ter uma rentabilidade que pelo menos mantenha nosso poder de compra ou possa dar um ganho ali acima do que foi investido. E agora aqui para a gente terminar esse conteúdo introdutório aí, né, sobre os fundos imobiliários, os sites, vocês precisam acessar esses sites aí que são amigos do investidor, né? Faltou até aqui o R no investidor. Então a gente vai ver esses sites aí. B3, site da Bolsa de Valores, tá?
Gestoras, os sites das gestoras. Então cada fundo imobiliário ele vai ter uma gestora, a gente vai entrar nesse site também. Funds Explorer, né, que é um site já privado aí, mas contém informações muito preciosas também que a gente vai estar utilizando. E o FIIs BR também, outro site. Já esse não é tão bom assim na minha visão. O Funds Explorer para os fins aqui que a gente vai utilizar é um pouco melhor. Então esses 4 sites gratuitos, você pode entrar lá quando você quiser. Você vai precisar disso na hora que você for investir para saber essas informações aí que eu estou passando para vocês pesquisarem, para vocês observarem essas informações, tá? Então eu vou aqui na minha tela com vocês e vou mostrar um pouquinho ali desses sites, né? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que é o funcionamento. E mais a fundo aqui na série, a gente vai utilizar esse site na prática, observando os fundos imobiliários, vendo o que a gente tem que olhar, estudando os fundos imobiliários aqui na prática. Então vai ser show de bola. Eu vou aqui mostrar algumas ferramentas importantes para o investidor de fundo imobiliário. Então, estou aqui no site da B3 em fundo de investimento imobiliário. Isso aqui é muito fácil, tá, gente? Bota no Google B3 Fundo Imobiliário, é o primeiro link. Muito fácil. Aí vai abrir essa página aqui, Fundo de Investimento Imobiliário. O que eu gosto de ver aqui nesse site, né? Ó, eu gosto de ver aqui, ó, os FIIs listados. Então a gente vai aqui, FIIs listados. Lembrar que às vezes o site da B3 eu não sei se é a plataforma ou muita demanda, não sei o que é, mas às vezes ele está fora do ar, tá? Então isso é normal. Quem investe em ações aí sabe disso. Não é nada preocupante, mas de repente se não estiver abrindo, fique sabendo que isso acontece aí, já aconteceu várias vezes comigo, pelo menos. Aí vocês podem ver que tem uma lista aqui na ordem alfabética, né? Dos fundos imobiliários. Olha só, quantos fundos que a gente tem aqui? Um monte, né? Tem o código aqui no lado, né? Que vai ser o nome mais comum que vocês vão se deparar e o nome do fundo imobiliário ali. Aí, quando você quiser pesquisar sobre um fundo imobiliário, né? Ele tem que estar listado aqui. Se ele não está listado aqui, não é fundo imobiliário, né? Então vai ter que estar listado aqui. Então, vamos lá como exemplo, só para a gente ver aqui na prática o que a gente vai fazer. Vou pegar aqui um fundo conhecido aqui, o HGLG. Então, eu clico aqui no fundo, né? O HGLG, logística. Vou clicar aqui no fundo. Deixa eu abrir aqui numa aba. Esse site é meio lento mesmo, né? Tem que ver, até se nem sei se ele vai abrir aqui agora. Mas vamos lá. Ó, tá carregando. Tá vendo o que eu falei sobre o site? Aí, por isso que eu te dei 4 sites. Porque se isso acontecer, esse site é o mais fidedigno, é o site da Bolsa. Tá vendo que não tá abrindo? Por isso que eu te dei lá, qual é a segunda opção? O site da gestora. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó, é o FII CSHG Logística, o HGLG. Tá vendo isso aqui? Você pode aqui, ó, copiar isso aqui. Você vai copiar isso aqui. Eu vou fechar essa página que não tá abrindo, né? Vou colar e vou botar. Aí ele já vai te direcionar diretamente para o site da gestora, tá? Aquilo ali da B3 é só para você conferir se realmente aquilo é um fundo imobiliário e para você clicar lá e para partir para o site. Mas se você não conseguir, você vai lá, copia, joga no Google de novo e dali você entra no site da gestora, que é a segunda forma de site que a gente vai estar observando aqui. Aí, eu não vou entrar nisso aqui a fundo agora, né? Isso aí a gente vai ver mais tarde, na prática, observando os fundos imobiliários, estudando mais a fundo cada fundo ali. Mas você entra no site e aqui você tem todas as informações da gestora aqui sobre esse ativo, né? Então, tudo que você precisa saber aí para tomar uma decisão de investimento vai ter no site da gestora. Se não tiver claro, não tiver bonito, aí provavelmente é um sinal para você ficar fora, né? Porque as pessoas a gestão que tem um bom fundo, né, um fundo atraente, não tem nada a esconder. Pelo contrário, eles vão querer ser o mais explícito possível. Então, é uma dica aí também boa para quem está pensando em investir. Se deparou com um site difícil de manusear, informações mais precárias, já encara como um sinal para cair fora. Por último, vou abrir aqui, deixa eu abrir mais uma aba, o Funds Explorer.
Esse site, na prática, eu acho que é o site que eu mais uso, na prática, assim. Que aí tem várias informações aí, praticamente, sobre todos os fundos imobiliários, tá? Aí aqui, ó, encontre o seu fundo imobiliário, encontre o seu FII. Aí você vai digitar o código. A gente está falando aqui do HGLG, vamos botar aqui, HGL, já está aqui, ó, HGLG. Aí nesse site aqui a gente tem essas informações, dividendo, último rendimento, a liquidez do fundo, várias informações sobre o fundo, né? Falando um pouquinho sobre o fundo. Então a gente tem tudo, a taxa aqui, ó, de administração, taxa de gestão, valor inicial da cota, a gente tem tudo aqui. Tem alguns imóveis, né? Os dividendos pagos. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui na prática eu vou mostrar para vocês como, ó, a quantidade de imóveis. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão interpretar essas informações também no futuro, tá? Então é bem bacana aqui, depois quando a gente estiver vendo esses fundos imobiliários na prática, a gente vai aprender. Por último, o FIIs.br é um site mais, na minha opinião, assim, ele não é muito bom, né? Não é a mesma coisa do que o Funds Explorer, mas tem aqui também, né? Tem os fundos e tal, acho que até eles melhoraram a interface aí nos últimos tempos, mas também aí dá para fazer aqui, ó, a procura do fundo, vamos botar a mesma coisa? O HGLG11. Aqui, ó. Mas de uma forma geral, eu vou preferir usar o Funds Explorer, tá? Mas aqui também, ó, muita informação boa. Tem tudo aqui também, caso você precise acessar, caso aconteça aquilo que aconteceu ali no site da B3. Tá bom, galera? Isso aí, deixa eu fechar aqui essas abas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, esse conteúdo introdutório, né? Agora vocês já estão mais sagazes aí em relação... Sagazes ou sagazes? Não sei, sagazes, né? Em relação a fundos imobiliários. É só o começo mesmo, porque isso aqui é só o conteúdo introdutório, a gente vai entrar mais a fundo, mais detalhes. A gente vai ficar faixa preta e fundos imobiliários, isso aí eu tenho certeza, tá? Todas as pessoas com quem eu trabalhei, ensinei sobre fundos imobiliários, estão investindo aí por conta própria de uma forma bastante tranquila também. Então é isso, eu vejo vocês na próxima, muito obrigado aí por terem ficado até o final. Curte o vídeo aí para ajudar o vídeo, para dar uma moral pro vídeo. Comenta aí também o que você achou, se você gostou do conteúdo, né? E lembra lá do Instagram para vocês mandarem perguntas. Eu vou abrir perguntas lá sobre fundos imobiliários, perguntas em geral, mas também fundos imobiliários, que aí de repente eu trago essas perguntas para cá, para dentro desse conteúdo, e vai ficar um conteúdo muito show de bola. Então é isso, aguardo vocês, muito obrigado aí por estarem assistindo aí o vídeo, e é só o começo, vai ter muito mais, o conteúdo vai ficar cada vez melhor. Abração!